Você é discípulo de Cristo? Esta é a pergunta que nós queremos responder nesta noite, à luz daquilo que temos na palavra do Senhor. Estamos começando e vamos concluir esta palavra, se o Senhor permitir, com esta pergunta: você é discípulo de Cristo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Prosseguindo na exposição da carta, nós ficaremos algum tempo neste texto. Nós já chegamos ao versículo 19. Hoje, inclusive, eu vou ler parte também dos versos que temos considerado, mas a partir de hoje, vamos olhar para os versos 20, e nessa sessão, do verso 20 até o verso 24, e nós ficaremos, então, por algum tempo, neste texto, nestes versos. E eu quero iniciar, então, a compreensão destes versos, trazendo uma reflexão geral, que aponta para algo comum à igreja. E nesta reflexão, além de levar cada um de vocês, cada um de nós, a uma autoanálise sobre sua realidade como discípulo, eu pretendo deixar claro para nossa igreja, para a igreja, para os membros da Igreja Batista de Cachoeirinha, como devemos entender e praticar a missão da igreja. Então, nos próximos domingos, nós daremos sequência nesses versos, olhando para os detalhes daquilo que o texto apresenta. Mas hoje, iniciando esta sessão, eu quero trazer esta reflexão para nós. Então, acompanhe a leitura de Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 24, mas sabendo que hoje, especialmente, nós nos concentraremos no verso 20 e 21, mais ainda no verso 20. Então, Efésios 4, 17 a 24 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós temos aí um contraste que Paulo vai apresentar. Aliás, ele já vem fazendo isso desde o início, e nós estudamos a maior parte do tempo, temos estudado no capítulo 4 este contraste entre o salvo e o não salvo, entre o que é vocacionado a partir da salvação e vocacionado a viver, a ser igreja e a viver uma nova realidade, e aquele que não tem esta vocação e por isso está fadado à continuidade de sua vida, à mesmice, conforme a vida neste mundo. Mas a partir daqui, dando sequência a esse texto, nós temos um contraste que envolve aprendizado.
E quando quando Paulo fala sobre este aprendizado, isto deve nos fazer pensar no discipulado. Aprender de Cristo ou acerca de Cristo. É o verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Falando àqueles que foram alcançados pela graça de Deus, veja, o autor falando, escrevendo, falando aos que foram alcançados pela graça de Deus por meio da salvação em Cristo e que agora são igreja e devem viver como igreja. Paulo, ao afirmar que eles não podem mais viver como vivem os gentios, ele descreve brevemente o padrão de vida inaceitável. Nós já vimos isso até aqui. E então ele diz que em meio à salvação, não foi isso que eles aprenderam de Cristo. Não foi isso que eles aprenderam sobre Cristo. Ele está fazendo menção de uma forma direta ao que vem acima desta afirmação. A descrição do padrão ou do caráter daquele que não é salvo. Aquilo que nós observamos por vários domingos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, têm se tornado, consequentemente, se tornam insensíveis e se entregam à dissolução para com avidez, com zelo, cometerem toda sorte de impureza. Paulo então se volta para ele e diz: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O discípulo é aquele que recebe de seu mestre e faz exatamente o que aprendeu dele. Eu acho que é uma ótima oportunidade nesse texto, e por isso decidi falar desta forma no início desta sessão, porque nós vamos ver muitos detalhes acerca disso, mas é uma ótima oportunidade para pegarmos a essência do que Paulo está falando sobre este aprendizado em Cristo e de Cristo, para considerarmos o ser discípulo. Qual é a missão da igreja? É uma pergunta. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que a igreja tem? A resposta já foi dada. Desde o início, agora, anteriormente. A missão da igreja é fazer discípulos. Fazer discípulos, e você conhece bem o texto, aquele texto que é sempre lembrado. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar tudo o que tem sido ordenado. Quando vemos textos assim, ou quando somos lembrados ou levados a textos como este, que nós citamos de Mateus, nós pensamos logo em missões. Eu já disse que não gosto muito, apesar que tenho que me dobrar ao termo, porque ele já se tornou convencional. Então todo mundo, quando se fala sobre isso dentro da igreja, no contexto da igreja, entende do que está sendo falado, mas confesso que não gosto do termo, principalmente por causa do plural. Porque dá uma ideia de que nós temos missões, coisas distintas a ser feitas. E na verdade não é esta a realidade, nós temos uma missão. E a missão é a de fazer discípulos. Então, quando nós somos levados a textos como este, nós pensamos logo em missões, nos moldes de alguém que compartilha o evangelho, levando outra pessoa à conversão. É assim que nós pensamos em missões. É assim que as pessoas resumem a ideia de missões. E eu vou lhes dizer, meus irmãos, que talvez por isso o evangelho tem sido de
tão difícil aplicação para a vida cotidiana, a começar pela própria igreja. Porque de uma maneira geral, as pessoas ou a igreja tem entendido que missões é levar alguém à conversão, ponto. E aí vamos entender isso de outra forma. É livrar alguém da condenação eterna, ponto. É tirar alguém do inferno, ponto. Isso é maravilhoso, não é? A ideia de salvação, a ideia de o entendimento acerca da conversão, o entendimento acerca do livramento do juízo de Deus ou o da graça de Deus sobre a pessoa, tirando-a debaixo do juízo, da ira divina, e permitindo que ela tenha para sempre, infinitamente, um relacionamento com Deus, por meio do relacionamento com Cristo, e para sempre ela continue aprendendo de Cristo, aprendendo do Senhor e louvando a Ele, se relacionando com Ele. Isso é maravilhoso. Não resta dúvida disso. Ninguém pode questionar essa realidade, inclusive porque tudo que as Escrituras falam, tudo que esse texto diz e que nós temos aprendido e vamos continuar aprendendo, começa efetivamente por meio da salvação, da conversão. Mas fazer discípulos é muito mais do que evangelizar, levando alguém a Cristo. Fazer discípulos diz respeito a implantar um novo estilo de vida, e a gente tem repetido isso constantemente na carta de Paulo aos Efésios, especialmente neste capítulo 4. É levar alguém a uma nova forma de se viver à semelhança do Mestre, à semelhança de seu Senhor. Por isso que o texto afirma, ou o Senhor Jesus Cristo afirmou, para observar tudo que tem sido ordenado. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os e levando-os a observar tudo aquilo que tem sido ordenado. E a questão é, como posso fazer outra pessoa entender, por meio de minha vida, associado às minhas palavras, tudo que vem de Cristo, se tal realidade não é perceptível em mim? Como é possível? Só contribui para a produção de discípulos quem tem sido discípulo por meio do ser discípulo. Talvez seja exatamente este o motivo pelo qual muitos não assumem a missão da igreja. Porque é a única forma de cumprir com a missão. É a única forma da pessoa abraçar a missão e ela cumprir esta missão e não simplesmente, como falamos em outro dia, terceirizar esta missão. Quer dizer, pagar para que outros façam esta missão, enquanto ela continua a viver a sua vida na normalidade de seus dias, segundo a normalidade do sistema deste mundo, que nada tem a ver com o Senhor. A incompreensão desta realidade faz com que as pessoas limitem a missão da igreja de fazer discípulo a um determinado grupo de pessoas que são especialistas ou vistas como especialistas ou especializadas, formadas e instrumentalizadas com estratégias para compartilhar o evangelho e conduzir pessoas à conversão e posteriormente ensinar essas pessoas que são alcançadas a aprender a viver como igreja
na igreja, aprendendo a desenvolver tarefas e atividades comuns a toda e qualquer igreja. É assim que as pessoas entendem quem é envolvido com missões. E é comum a gente repetir isso, ou simplesmente repetir aquilo que nós temos e recebemos dentro da comunidade, dentro da estrutura da nossa igreja. Então, vamos lá, deixa eu exemplificar isso. Vamos imaginar um trabalho começa num local, no ponto de pregação, e aí, olha que eu estou falando agora de um trabalho direto da igreja, né? Então, o trabalho começa num local, e aí esse trabalho se desenvolve, cresce, pessoas começam a ser convertidas, e são agregadas ao grupo, juntamente com alguns crentes que vêm para fortalecer o grupo, e aí começa-se uma congregação. Então, há uma evolução, uma progressão naquele trabalho. Passa a ser uma congregação. Então, todo mundo começa a entender que aquela congregação, ou aquele grupo, é um grupo de pessoas que estão ali se reunindo com o objetivo de se tornar uma igreja independente, uma igreja local, uma igreja autônoma. Então, elas são conduzidas, começam a ser ensinadas. E logo que começam a ser ensinadas, quando elas vêm para o contexto da igreja, quando elas vão aprender acerca do Senhor, elas começam a ser ensinadas a fazer certas coisas que sempre foram feitas nas igrejas, inclusive na igreja mãe. Então, tudo começa a ser repetido ali. Aí, nós temos um pequeno grupo de pessoas, vamos imaginar um pequeno grupo de jovens, talvez 5 jovens naquela comunidade. E então, para demonstrar até uma certa evolução, uma certa progressão, então para o próximo ano se planeja uma conferência ou um congresso de jovens. Por que um congresso de jovens? É porque é assim que é feito em toda a igreja. É porque é assim que se aprendeu na igreja da onde nós vimos. Então isso tem que acontecer também. Então parece, a impressão que vai causando é que é simplesmente repetir uma estrutura e uma quantidade de atividades, numa forma de se realizar essas atividades que tem sido aprendida por anos, e isso dá uma ideia de progresso, isso dá uma ideia de que Deus, se a coisa acontece, de que Deus está aprovando e de que há bênção ali. As pessoas leem atividades e programações quando Deus escreve, na verdade, relacionamentos e estilo de vida. Deus está o tempo todo falando isso na palavra. O que Ele quer conosco é um relacionamento. Que o que Ele espera de seu povo é uma mudança na sua vida, na sua forma de viver com as pessoas. A começar por uma disposição de se relacionar com as pessoas, de se fazer próximo para com elas, de compartilhar aquilo que recebe do Senhor, tornando-se assim um canal de bênção, um canal, como instrumento de Deus para tocar na vida das pessoas. Nós entendemos ter uma relação com Deus através de Cristo, e eu acho que todos nós concordamos com isso. E por isso cremos que o nosso futuro está garantido, incluindo o que está por vir após a morte. No entanto, a minha pergunta é: o que evidencia nossa ligação com Cristo? O que evidencia a sua ligação com Cristo à luz da palavra? Quando você olha para a palavra, quando você olha o que ela diz, afirma, ensina, exorta, aconselha, o que na sua vida, ou na minha, na nossa vida, deveria evidenciar
a nossa ligação com Cristo seria talvez a nossa determinação de ser como Ele, de viver como Ele. Aprender de Cristo, meus irmãos, como Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprender de Cristo é cultivar e assimilar tudo o que Ele ensinou. E esse aprendizado diz respeito à pessoa, aos atos e aos princípios da doutrina de Cristo, capacitando a pessoa a viver em uma nova dimensão e literalmente uma outra dimensão moral e espiritualmente falando, porque conforme temos estudado nesse texto, a pessoa alcançada pelo Espírito do Senhor e conduzida a Cristo, ela passa a ver, a ouvir, a entender coisas que não entendia antes e que não poderia entender se não fosse alcançada pelo Espírito do Senhor. É uma outra dimensão isso. Então é literalmente viver uma outra realidade. Quem está em Cristo tem disposição para ouvir dele. Demonstra sensibilidade para o que vem dele, aceitando suas verdades, inclusive quando estas contrastam com tudo que vem da vaidade dos nossos próprios pensamentos. Porque constantemente nós vamos ser desafiados pela palavra do Senhor. Constantemente esta tensão, ela vai existir. É claro que ela pode aumentar ou diminuir dependendo de como nós reagimos a ela. Dependendo da proximidade que temos com Cristo, criando hábitos espirituais, hábitos saudáveis. Mas essa tensão de aprender algo de Cristo, e eu vou exemplificar daqui a pouco algumas coisas, aprender algo diferente do que eu sinto, diferente do que eu penso, diferente do que as pessoas me dizem, diferente do que eu quero, isso sempre vai existir. Porque nós estamos vivendo neste mundo, e isso inclui a igreja. Olhe para as pessoas. Considere as pessoas que estão aqui, considere as pessoas que estão ao seu redor, considere a pessoa que está à sua frente, que você está olhando agora. Todos nós, pressupondo que somos salvos, somos ainda pecadores. Todos nós. Por isso somos imperfeitos. Por isso, às vezes, aquela luta dentro de nós, da velha natureza, tentando retomar o controle da nossa vida, tentando nos conduzir de acordo com aquilo que é ensinado aí fora. Tentando fazer a gente fazer prevalecer a nossa pessoa. Falando ao nosso ouvido para que a gente se sinta amuado, triste, aborrecido, atingido, quando alguém não corresponde a nós. Então, constantemente, essa tensão, ela vai existir. Ficar incomodado ou irritado com os preceitos do Senhor, ouça bem isto, ficar incomodado ou irritado com os preceitos do Senhor que confrontam o nosso coração é evidência de que não estamos vivendo em Cristo, não estamos sendo seu discípulo. Não estou dizendo que é evidência que não somos salvos. A pessoa pode ser salva, pode ser do Senhor, mas se ela fica incomodada e irritada com os preceitos do Senhor, que confrontam a sua vontade, que confrontam os seus sentimentos, é evidência de que ela não está
vivendo como discípulo de Cristo. Essa é uma forma de nós medirmos a nós mesmos. É uma maneira de nós sabermos o quão longe, distante ou próximo estamos do Senhor e da sua palavra. Cristo afirmou, e você conhece muito bem o texto, ele disse: eu sou o caminho. Continue, por favor. E nós já estudamos isso aqui. Ele é o meio, ele é o conteúdo, ele é o resultado. Por isso, Paulo afirmou que não podemos mais viver como vivem os gentios, mas sim devemos nos submeter ao Senhor. E por isso, mais adiante, na sua carta, Paulo vai afirmar que devemos ser imitadores de Deus e viver à semelhança de Cristo. Olha aí, na página ao lado, se a sua Bíblia é igual à minha, capítulo 5, eu vou ler só 2 versículos. Somente os 2 primeiros versículos do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E quando chegarmos a esse texto no futuro, se o Senhor permitir, você vai ver que este é o resultado, é a consequência de quem ouve o Senhor e vive aquilo que ouve do Senhor. Esta é a consequência de ser salvo. Ser transformado à semelhança de Cristo e viver como Cristo. Então, sede, pois, imitadores de Deus e andai em amor, como Cristo também o fez. A semelhança dele. Paulo diz, não, olhando para o texto, no versículo 20, não foi assim que aprendemos a Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque a verdade de Deus em Cristo deve dominar a nossa mente. Lembra? Paulo também escreveu sobre isso, Romanos 12, devemos renovar a nossa mente, para saber qual é a perfeita e boa vontade do Senhor. Então a verdade de Deus deve prevalecer em nossa mente, pois nós não estamos mais alheios de Deus. É a mensagem de Paulo até aqui, no capítulo 4, seguindo o ritmo deste mundo, cheios de coisas vãs e praticando imoralidade. E é por isso que ele diz, não foi assim que aprendemos a Cristo. Isso implica o seguinte, que se em algum aspecto foi assim que você recebeu a Cristo, que você entendeu o Evangelho, que você entendeu a mensagem, que você entendeu a Cristo, se foi em algum aspecto assim, então está errado. E talvez seja necessário rever a sua ligação com Cristo. Por quê? Porque a afirmação de Paulo é a de que não o recebemos desta forma. Não a recebemos por nós mesmos. Como afirma Paulo no 2º capítulo, foi a ação de Deus pela graça nos dando salvação. Agora, além disso, toda a realidade de Cristo e em Cristo é oposta ao que está em nós e no sistema que nós vivemos. Eu vou repetir algumas destas coisas e não temos como fazer diferente, porque é a mensagem que está na sua carta. Nós somos sempre impulsionados para nós mesmos. Eu sou sempre impulsionado para mim mesmo. Você também o é. Porque a sua natureza o faz. Quando você acorda, quando eu acordo, lá está a minha natureza
tentando me impulsionar para mim mesmo. E o tempo todo desta forma. Com que objetivo? Com o objetivo de experimentar uma liberdade, uma autonomia isenta de santidade. De maneira que eu não tenha que prestar contas a ninguém e a nada, porque eu vivo é para mim. Eu tenho que satisfazer, são os meus desejos. Porque isso que é importante no final das contas. Porque amanhã eu vou morrer e partir desta vida. E o que valerá se eu não aproveitar? Mas Cristo nos ensina a aprender dele e a viver aquilo que aprendemos dele. Esta é a atenção. Nós sempre vamos ser impulsionados para nós mesmos. E o Senhor sempre nos ensinará a nos despojar de nós mesmos para amarmos a Ele e ao próximo, como nós estudamos hoje de manhã. Eu quero dar alguns exemplos disso. Eu acho que a maioria você tem ouvido constantemente, mas é bom isso para inculcar. O mundo ou o sistema diz o seguinte, e isso inclui, quando eu falar o mundo ou o sistema, inclui a sua natureza, a minha natureza pecaminosa. Diz o seguinte: amar é possível, primeiramente amando a si mesmo, e então amando ao próximo, tendo você como referência. Nós estudamos isso hoje de manhã. E aí o Senhor, através da sua palavra, nos diz: amar é dar ao outro que o outro precisa, na perspectiva divina, sem esperar algo em troca. O referencial é Deus. O referencial do que é amor é Deus. O exemplo do que é amar é Deus em Cristo. O referencial de como eu devo tratar as pessoas vem do Senhor, e não do que eu acho. Ou não de como eu fui criado e meias influências que eu tenho. O mundo, o sistema, a sua natureza diz que casamento é para ser feliz. Olha aí, Max. Casamento é para ser feliz, buscando viver sua liberdade enquanto der certo. E aí qual é o resultado? Um monte de gente casa, mas continua vivendo vida de solteiro, com os seus velhos planos e desejos. E aí o Senhor nos ensina, por meio da palavra, que casamento é uma forma de adorar ao Senhor. Assumindo uma aliança com Ele, de que amaremos ao cônjuge para sempre, buscando viver conforme Ele nos ensina. É um compromisso com o Senhor de aprender a viver a 2, a 3, a 4, a 5 e assim por diante. O sistema, o mundo, a natureza nos ensina que namoro, talvez eu deveria ter invertido a ordem, né? Que namoro é assumir intimidade, inclusive sexual, com outra pessoa, aproveitando-se da intimidade para viver como casado, não estando casado, nem na mesma casa. Aí o Senhor nos ensina em sua palavra que namoro é um compromisso de amizade. Quando duas pessoas assumem uma relação com Deus, visando o seu direcionamento para o casamento. O mundo, o sistema diz que perdoar é esquecer. E que se você não esqueceu, você não perdoou. Então só pode perdoar quem tem amnésia. Porque ninguém esquece, principalmente coisas ruins. Né? Mas diz que perdoar é esquecer, e perdoar é possível conforme o merecimento do outro, se merecer. E aí vem o Senhor em sua palavra e nos diz que perdoar é adorar ao Senhor, sendo como Ele, ao assumir o compromisso de não levar em consideração aquilo que se lembra.
e continuar a se relacionar. Por último, vem o sistema e diz: ser igreja é estar na igreja. E quando eu digo sistema para isso, inclui inclusive a igreja. Ser igreja é estar na igreja, sendo correto ao seguir as normas da sua religião. E vem o Senhor em sua palavra e nos diz que ser igreja é um estilo de vida. Quando procuramos viver a vida segundo os preceitos de Deus, não sendo mais o que sempre fomos, mas parecendo com Cristo a cada dia. Meu irmão, minha irmã, cumprir com a missão da igreja é assumir um novo estilo de vida que confirma nossa ligação com Cristo e nos impulsiona ao compartilhar do Evangelho por meio das relações pessoais. Qual é a diferença entre muitos que estão na igreja e os que não estão? Pense nessa pergunta. Tente responder aí. Vou lhe dar alguns segundos. Qual a diferença entre muitos que estão na igreja e os que não estão na igreja? Tentou responder? Eu vou dizer que no caso de muitos, a diferença é o estar na igreja ou o estar no tipo de igreja diferente, porque alguém pode até estar em outra igreja, ou em outro tipo de movimento, ou em outro tipo de religião, mas pode estar em algo considerado igreja, mas a diferença para muitos é esta, mas a diferença deveria ser o tipo de pessoa que ela é. Essa deveria ser a diferença. A forma como ela toma decisões, a clareza nas prioridades, a maneira como vive com sua família, a santidade nas relações pessoais, a pureza no trato com o mundo, a disposição de ser próximo das pessoas, especialmente com as que não possuem intimidade, a mortificação da influência do pecado, o prazer em servir ao Senhor, o prazer em compartilhar do Evangelho, a prontidão em mudar aquilo que não está em conformidade com o Mestre. Dessa forma, se estas coisas fossem a diferença, ou for a diferença na vida de alguém para com outra pessoa, dessa forma ficaria claro que a diferença seria Jesus Cristo. Seria Cristo em sua vida. Você é discípulo de Cristo? Eu não estou perguntando quantos anos você tem de igreja. Não estou perguntando qual o cargo que você tem ou que já teve. A pergunta é: você verdadeiramente é discípulo de Cristo? Porque o discípulo é aquele que passa dia a dia, progressivamente, a viver como seu mestre. Quantos anos de conversão? Quantas mensagens ouvidas? Quantos ensinos na igreja? Quantos hinos cantados? Quantas leituras feitas? Quantos conselhos tomados? Quantos serviços executados? Você hoje parece mais com Cristo do que quando você foi conduzido a Ele?
Você é discípulo de Cristo? Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Feche seus olhos e responda ao Senhor. Você é discípulo de Cristo? Fale com Ele agora. Responda você a Ele. Cuida do meu falar, transforma o meu pensar para ser adorador. Molda meu coração, não deixe os meus pés de ti. Coloca em minhas mãos a arte de cantar uma canção de adoração.